Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, que fala hoje sobre inovação científica produzida pela Unesp e o impacto social da divisão de responsabilidade reprodutiva. E o orgulho de ver a ciência brasileira ressoando aí para todo mundo, liderando uma solução que pode fazer parte da vida de bilhões de pessoas. Um novo anticoncepcional masculino. Nosso convidado hoje é coordenador da pesquisa que foi financiada, contemplada por um financiamento internacional. É o professor doutor Eric José Ramo da Silva, do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Gentilmente aceitou nosso convite para este bate-papo. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lidiane. Uma ótima tarde a todos e é um prazer enorme estar aqui com vocês falando dessa temática que afeta tanto as nossas vidas, né? Professor, vamos lá, então, para a gente entender um pouquinho o funcionamento dessa pesquisa, né, falando sobre anticoncepcional masculino, hoje, como métodos contraceptivos masculinos, nós temos a vasectomia e as opções de preservativos. A Uhum. novidade é que esse novo método em estudo, em pesquisa, não é hormonal. Hoje ele se encontra em que fase? Uhum. Exatamente, Lidiane. O homem hoje, né, ele tem apenas essas duas opções, o preservativo e a vasectomia. A vasectomia é um método que tem uma reversibilidade. Bom, primeiro é um método cirúrgico que tem uma reversibilidade, né, ou seja, se o homem se arrepender da vasectomia e quiser voltar a ter filhos, ele precisa fazer uma segunda cirurgia, né? Então, assim, não é um método imediatamente reversível. E o preservativo, como uso para prevenção da gestação, ele tem um índice de falhas muito alto, em torno aí de 15% de falha para os casais que optam por usar o preservativo como método para prevenir a gestação. Isso é diferente de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, onde o preservativo é de fato altamente eficaz, né? De tal maneira que isso coloca o peso da contracepção completamente na mulher, né? Hoje em dia, a mulher é a maior carreadora de todas as tarefas contraceptivas. Muitas vezes, simplesmente o fato de ter que ir à farmácia comprar, lembrar de tomar, conviver com os efeitos adversos. Então, a entrada de um contraceptivo masculino vai permitir não é somente ampliar as opções, mas colocar o homem numa posição de contribuir mais com a sua parceira nessa tarefa, que não é fácil, ela é pesada, ela toma tempo da vida das mulheres, né? A ideia de ter um contraceptivo não hormonal, ela se fundamenta na experiência que se tem com os métodos anticoncepcionais hormonais femininos, né? As mulheres que usam esses métodos sabem que elas convivem com certos efeitos adversos, embora, de fato, as preparações atualmente disponíveis são extremamente seguras, né? Mas uma parcela das mulheres experimenta esses efeitos adversos, né? Então, a ideia de não alterar as concentrações que estão no sangue dos hormônios sexuais, não mexer com esses hormônios. E aí o homem, ele tem um funcionamento reprodutivo que é bastante diferente da mulher, né? A mulher tem o ciclo menstrual, ela ovula uma vez por mês a cada ciclo, né? Uma vez, uma ovulação por ciclo. O homem, ele produz cerca de 1.000 espermatozoides por minuto, né? E essa produção é constante, é contínua em homens adultos saudáveis. Então, esse espermatozoide que é produzido nos testículos, eles são, ele vai para um processo de amadurecimento num órgão que fica do lado do testículo, chamado de epidídimo, onde ele acaba terminando armazenado ali. Quando ele tem a relação, ele vai ejacular e os espermatozoides vão ser, digamos assim, expulsos no sêmen, né, durante a ejaculação. Existem várias estratégias não hormonais. Uma delas é interromper a produção do espermatozoide. A outra é interromper a sua maturação, ou seja, esse caminho que ele está fazendo quando ele sai do testículo. E a terceira é interromper a motilidade. O espermatozoide é uma célula diferente de todas as outras células do nosso corpo. Ela é uma célula que tem um flagelo, então imagina, tem uma cauda, e nessa cauda, essa cauda balança e ele se locomove, né? Ele tem uma velocidade de locomoção até bem rápida para uma célula que mede aí uma fração de milímetros, né? Um milímetro dividido por 1.000, por 100, qualquer coisa desse tipo. Então, é uma célula muito pequenininha, mas que tem uma capacidade de se locomover.
Essa função de locomoção do espermatozoide, vamos chamar de a sua habilidade de nadar nos fluidos corporais no trato reprodutor feminino, né, aí já no corpo da mulher, é essencial para que ele chegue ao local onde ele vai encontrar o óvulo e fazer a fertilização, né? Então, nesse ponto, o que que a gente busca e o que que a gente pesquisa no nosso laboratório? Maneiras de interromper exatamente esse processo de locomoção do espermatozoide. Você imagina uma máquina que tem peças dentro dela, precisa de um combustível e isso faz com que ela se mova. Se você tirar uma peça, ela não vai conseguir se locomover. Se ela não se locomove, ela não vai fertilizar o óvulo e não vai haver a gestação, né? Então, esse é o foco da nossa pesquisa. Nós, nos últimos 10 anos, nós já vemos investigando duas moléculas. Uma delas está presente no espermatozoide, está na superfície dele, né? Então, na parte de fora dessa célula, que interage com uma outra que vem do plasma. Isso é um processo normal, acontece, né, normalmente quando o homem ejacula. Então, essas duas proteínas, quando interagem, o espermatozoide para de nadar. Ele não se locomove. Então, a nossa ideia é o quê? Desenvolver moléculas sintéticas que mimetizam essa interação e mantêm o espermatozoide imóvel, né? Com isso, o homem ejacula, isso não vai haver interferência na produção de espermatozoides, né? O homem vai produzir espermatozoides normalmente, mas no momento em que ele ejacula, os espermatozoides estarão imóveis. Então, é uma estratégia que no momento, né, a gente está numa fase que a gente chama de fase pré-clínica, uma fase de descoberta. Então, tem muitos experimentos em tubinhos, né, in vitro, e outros experimentos no qual a gente usa os animais de laboratório, né? Então, usamos os camundongos, que são roedores bem pequenininhos, que tem um ciclo de reprodutivo bastante rápido. Então, a gente usa isso, né, para poder fazer essas investigações e testar o quanto essas proteínas que são do espermatozoide de fato podem ser ah, moduladas. Então, essa molécula seria exatamente essa ferramenta que tiraria essa peça do espermatozoide e ele ficaria imóvel. Professora, eu queria dar destaque em algo que você comentou, né, durante a sua resposta e a explicação de como funciona, né, qual é o funcionamento desse estudo. A decisão de focar, né, na motilidade, como o senhor comentou, do espermatozoide, né, no trabalho em cima de uma proteína, em vez de seguir o caminho tradicional do hormônio, no caso a testosterona, né, o hormônio masculino, tem relação com o fato de que, pensando nos contraceptivos femininos, ainda existem esses relatos, né? Por mais que estejam bem mais seguros hoje do que eram antigamente, ainda existem esses relatos de efeitos adversos, ou seja, uma preocupação de que haja também efeitos colaterais a longo prazo, né? Num contraceptivo masculino. Exatamente, Lidiane. Veja, um detalhe importante, né, é que quando a pílula surgiu, a pílula feminina, não existia nenhum método farmacológico, não é? Então, ela foi extremamente inovadora nesse contexto. Isso foi lá no final da década de 1950, né? A primeira aprovação da pílula como realmente contraceptivo foi em 1960. Tá? Então não existia nada. De lá para cá houve evoluções muito significativas que deixaram a pílula extremamente segura para mulheres que não têm nenhuma contraindicação ao seu uso, né? Embora, é importante lembrar, é um medicamento. Como todo medicamento, pode ter efeitos adversos, né? Alguns mais graves, outros mais leves, né? Digamos assim, que a mulher aceita conviver, né? Só que a mulher passa por um processo que o homem não passa, que é muito óbvio. A mulher engravida, né? E muitas vezes a própria gestação também traz uma série de riscos para a saúde da mulher, né? Então, esse custo-benefício como qualquer outro medicamento, nessa relação, poxa, qual o risco e o benefício que esse medicamento traz? É certamente favorável para que a pílula continue sendo utilizada e amplamente utilizada, né? Como você falou, são centenas de milhões de mulheres no mundo que fazem uso de métodos que nós chamamos de métodos farmacológicos, que são esses que têm os hormônios, né? A pílula, um adesivo transdérmico, né? Um anel intravaginal, ou até mesmo o DIU com hormônio. Existem várias opções, preparações injetáveis também, né? E a mulher escolhe aquela com a qual ela se sente mais confortável. No entanto, Lidiane, a gente lembra o seguinte:
um número que me deixa sempre estarrecedor, né? Estarrecido. A gente ainda tem no mundo cerca de 200 milhões de mulheres que gostariam de prevenir a gestação, mas que por razões que seja quaisquer, né? Muitas vezes opção, impossibilidade por contraindicação, não fazem uso de nenhum método. Então, muitas vezes essas mulheres precisam dos parceiros para que eles passem a fazer esse uso. Existe uma demanda grande, né? Um outro número que chama atenção é que metade das gestações do mundo, metade, isso é mundial, país desenvolvido, país subdesenvolvido, país em desenvolvimento, qualquer cenário. Você vai pegar no mundo, é mais ou menos metade das gestações que não são planejadas, né? Então, mesmo em países onde o acesso à contracepção é amplo, irrestrito, existe uma alta taxa de gestação que acontece naquele momento em que o casal não está planejando, a mulher não está planejando. Muitas vezes é questão de trabalho, questão de um planejamento familiar, e a gestação vem, né? Então, isso traz uma mudança importante na rotina familiar, né? Então, a gente mostra o quê? Que os métodos atualmente disponíveis ainda não são suficientes para melhorar essa taxa. Então, no caso dos métodos hormonais masculinos, aí é importante citar, que é como você falou, eles são baseados numa combinação de dois hormônios sexuais que o homem administra. Isso inibe a produção de alguns hormônios sexuais que são produzidos no nosso, no nosso, na nossa cabeça, digamos assim, né, no nosso sistema nervoso central, que vão para o testículo e estimulam a produção de espermatozoide. Então, esse método, ele primeiro ele mexe com o hormônio, com hormônios sexuais que têm funções em outros locais e não só o testículo, e inibe a produção de espermatozoides. Então, isso tem a primeira, digamos assim, limitação, que é o seguinte: ao contrário da mulher que vai fazer uma ovulação por mês, e no primeiro momento que ela começa a usar o método hormonal, a ovulação já é inibida naquele momento, o tempo necessário para você inibir a produção de espermatozoides e zerar as reservas espermáticas que estão lá no escroto do homem é de cerca de 3 a 4 meses. Então, nesse primeiro período, o homem tem que usar o método convencional, por exemplo, o preservativo, ou a companheira tem que usar outro método. Por quê? Porque nesse momento ele ainda vai ter espermatozoide no momento em que ele ejacular, certo? Já que a produção parou, você imagina o seguinte, eu sempre faço essa comparação. Uma linha de produção de veículos, você interrompe a linha de produção de veículos na fábrica. No entanto, a garagem da fábrica ainda está cheia de carro. Então você precisa o quê? Parar a produção e esperar os carros saírem da garagem para que fique tudo vazio. É mais ou menos isso que acontece com a produção de espermatozoides e o armazenamento de espermatozoides no homem, né? Então você para a produção e tem que esperar um certo número de ejaculações, um certo período, para que, de fato, ele não tenha mais espermatozoide. E esse período é meio que padrão de 3 a 4 meses. Não, a minha pergunta era com relação à possibilidade de se reverter o uso desse método contraceptivo, né? Pensando que essa decisão, então, de interromper a motilidade do espermatozoide, não inibir, né, a produção, enfim, tudo isso também, de uma certa forma, favorece a possibilidade de esse homem, que talvez hoje não tenha intenção, né, de ter a paternidade, de ter filho, mas que futuramente tem essa possibilidade de que ele possa interromper o uso desse método contraceptivo e voltar a ter a sua situação de fertilidade normalmente? Exato, e vou chegar lá então. Então, nesse momento você tem esse período. Para que o homem volte a se tornar fértil com o método hormonal, você tem o mesmo tempo de espera, certo? Porque agora a fábrica tem que voltar a funcionar e encher novamente a garagem da fábrica de carros, certo? Então é mais ou menos essa analogia que eu faço. Quando você usa um método no qual a gente vai lá e tira uma pecinha do carro que já está montado, os outros carros que estão em produção vão substituir esses e vão estar funcionando. Então, isso permite, Lidiane, o que a gente chama de uso por demanda. Tá? O que é o uso por demanda? O homem começa a usar esse potencial método no momento em que ele deseja não ter filho, ele e a sua companheira, né? No momento em que, não, agora a gente está pronto para, né, ter o filho, para engravidar. Ele suspende o uso e rapidamente aquele espermatozoide que está imóvel, ele é substituído por um outro que vem funcionalmente competente, né? Então, esse uso por demanda e essa rápida reversibilidade, ela traz vantagens para esse método, né? Aí eu só quero complementar o seguinte, então quem está nos assistindo pode perguntar, mas poxa vida, então por que ainda não existe?
Aí vem um grande desafio dessa metodologia, dessa estratégia, digamos assim, né? O homem ejacula milhões e milhões e milhões de espermatozoides. Pode chegar a 300 milhões ou até mais. Você precisa ter uma molécula que seja capaz de inibir a motilidade desses milhões que são ejaculados. Porque não adianta inibir só de parte, já que se a outra parte continuar móvel, essa outra parte vai alcançar, né, as regiões onde o óvulo está lá para fazer a fertilização. Então, o grande desafio da ciência hoje é, além de identificar os alvos, é como fazer isso, não é? Como você consegue bloquear a motilidade em tantos milhões de células ao mesmo tempo? Porque é no momento da ejaculação que isso tem que estar bloqueado. Praticamente um mutirão, né, professor? É um processo em larga escala, quase que um mutirão ali. Exato, esse é o maior desafio, tá? Então existem outras estratégias além da nossa, né? Nós estudamos então essa combinação de duas moléculas, uma que está no espermatozoide e outra que vem do plasma. Tem outras estratégias, né, sendo desenvolvidas, né, por outros grupos de pesquisa no mundo, né? E todas são focadas nesse enorme desafio, né? Como você consegue fazer isso? Tá? Então não é fácil, é realmente uma área que demanda uma investigação bastante profunda sobre até como o próprio espermatozoide nada, né? Perfeito. Professor, você comentou que a pesquisa então está em fase pré-clínica, né? Que os estudos estão sendo feitos, os testes estão sendo feitos em camundongos. Quais são os próximos passos para que essa pesquisa passe a ter a possibilidade de testes clínicos em humanos? Pronto, muito bem. É uma coisa importante isso, porque você até citou o nosso financiamento, né, da Fundação Gates, Bill e Melinda Gates, né, que nos deu a possibilidade de desenhar alguns peptídeos, mas nós também temos financiamento de agências brasileiras, né, a FAPESP, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né, do CNPq e da CAPES. Então a gente tem também um financiamento estadual e nacional muito relevante para que a gente possa fazer essas pesquisas. Então, agora, onde a gente está? Nós começamos a desenvolver algumas moléculas que estão sendo testadas in vitro, né? Então, a gente consegue pegar o espermatozoide num tubinho, colocar essa molécula junto e ver como é que se ele nada ou se ele não nada, ou quanto a motilidade é inibida. Quando a gente conseguir selecionar uma molécula líder, ou seja, uma molécula que tem uma ótima atividade in vitro, a gente vai para os estudos em animais. Então, nós vamos injetar essas moléculas nos animais e nós vamos nos preocupar com dois aspectos importantes: a eficácia e a segurança. Então, é importante que essa molécula consiga induzir um efeito contraceptivo nesses animais, que esse efeito seja reversível e que o animal continue saudável, né? Depois que a gente consegue, então, estabelecer isso nos modelos animais, segurança e eficácia, aí a molécula estará pronta para entrar em testes em humanos, né? No momento em que isso acontece, é quando a molécula costuma, digamos assim, a gente brinca assim, sair da universidade, né? Então, nesse momento, normalmente, se precisa de parcerias privadas, né? Que normalmente é a indústria farmacêutica que tem o interesse em desenvolver essa molécula. Por quê? É um momento em que a molécula começa, né, isso vale para qualquer medicamento, né, claro, a ser desenvolvida pensando em chegar às farmácias, né? Então, isso aí a gente está falando de um período muito longo de investigação, focando sempre em dois parâmetros fundamentais: eficácia e segurança, né? Então, hoje, Lidiane, onde está o desenvolvimento de contraceptivos masculinos sendo realizados em humanos? Existem preparações hormonais sendo investigadas, tá? Existem estudos clínicos com géis, tá? Com algumas preparações orais extremamente inovadoras, mas que a gente ainda está aguardando ansiosamente pelos resultados. As estratégias não hormonais, no momento, só existe uma que entrou em estudo clínico de fase 1, ou seja, aquele primeiro estudo que foca em observar essa molécula é segura ou não é. A gente também está aguardando aí a publicação desses resultados, são de outros grupos de pesquisa, não são nossos, de outras empresas já, né? A gente já fala em termos de empresas. Então, para a gente aqui, no momento em que a gente consegue uma molécula que seja segura e eficaz nos nossos testes em animais, aí ela vai estar pronta realmente para encarar toda a fase regulatória, né? Então, são inúmeras demonstrações de eficácia e segurança em modelos pré-clínicos in vitro em animais,
para que aí sim ela possa, né, eventualmente chegar a ser testada em humanos e aí se acompanha uma outra fase de desenvolvimento, né? Existe uma preocupação futura, então, nessa pesquisa com relação à usabilidade desse fármaco. Então, se vai ser em pílula, se vai ser em gel, se vai ser eventualmente em injeção, pensando aí na aceitação do público masculino, que normalmente é mais resistente para esse tipo de coisa, né, doutor? Fundamental, Lidiane. Veja, o que que a gente vislumbra, cara? E aqui eu tô pensando, assim, numa meta de muito longo prazo, quando a gente faz assim, o que que é o ideal, né? O ideal é uma forma oral, certo? Uma forma oral, por quê? Porque é muito conveniente, tem que ser conveniente para a pessoa usar. Não adianta dar para uma pessoa dizer assim, ó, você vai ter que tomar essa injeção todo dia para evitar filho, né? Isso é inviável, certo? É diferente de você ter que tomar uma injeção todo dia, por exemplo, porque você é diabético e precisa de reposição de insulina, certo? É uma coisa que vai afetar, assim, ó, se você não tomar isso, você vai ter sérias consequências, pode até morrer, né? Então, assim, o ideal é que seja por via oral, de efeito rápido, né? Então, por isso que eu uso por demanda, né? Então, o homem toma, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, de manhã, de noite vai ter a relação, o efeito está estabelecido, né? E que talvez 2, 3 dias depois, se ele suspender o uso, ele já volta a ter a fertilidade normal. Isso é digamos assim, seria um sonho, mas um sonho estruturado. Essa é uma meta. A gente vai chegar lá. Bom, a ciência não caminha desse jeito, né? A gente precisa, né? Pode ser que demore muito tempo, pode ser que a gente não chegue, pode ser que outras estratégias cheguem. O que a gente quer é que pelo menos uma, né, chegue, porque a humanidade, né, a sociedade contemporânea está demandando, ela precisa disso e a ciência está se movendo para atender essa necessidade, né? Então, nós aqui na Unesp de Botucatu temos parceiros pelo mundo, né, parceiros científicos pelo mundo. A gente vê que muitos grupos de pesquisa estão se mobilizando para esse fim, né? Quando isso vai acontecer? A gente não tem como dizer, né? Seria muito especulativo dizer quando. Mas o que eu posso dizer, Lidiane, e afirmar isso com muita certeza, é que nunca houve tanta gente investigando o contraceptivo masculino e nunca houve tantas possibilidades como a gente tem agora de realmente chegar no futuro e ser a esposa ou a companheira, né, que pergunta para o homem: você tomou sua pílula hoje? Né? É isso que a gente espera, né? Professor, para a gente finalizar, eu queria destacar, então, já que você comentou, o trabalho de pesquisas realizadas no Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, que hoje é considerado um polo em referência mundial em saúde, em biotecnologia reprodutiva. Você comentou dos financiamentos, né, que a pesquisa recebeu, tanto de ordem de esfera nacional, CNPq, FAPESP, como internacional, a Fundação Bill e Melinda Gates. O que esse nível de investimentos em torno desse estudo, dessas pesquisas, diz sobre o potencial da ciência que é produzida na Unesp? Ah, é muito bom a sua pergunta, viu? E eu fico muito feliz da gente poder falar disso. Bom, primeiro é o seguinte, a importância do financiamento, né, público e a importância que a gente, nós como cientistas e docentes numa universidade pública, temos de retornar esse investimento para a sociedade, né? Então, eu já investigo contracepção masculina desde quando eu estava terminando meu doutorado. Então, estou fazendo quase 20 anos já, né, nessa linha de investigação. Aqui na Unesp, faz mais ou menos 12 anos que a gente vem desenvolvendo essa pesquisa, né, sempre obtendo financiamentos de agências públicas, né, que permitem que a gente tenha a possibilidade de adquirir os equipamentos, os reagentes, né, os alunos, os pós-graduandos com as bolsas. Então, a gente tem, né, no nível da pós-graduação, tá? Pós-graduandos em nível de mestrado, de doutorado, pesquisadores de pós-doutorado e também alunos de iniciação científica, né? Então, ou seja, aqueles graduandos que têm interesse de conhecer mais a pesquisa vêm para o laboratório e a gente tem essa atividade de produção de conhecimento totalmente alinhada com formação de recursos humanos, né? Com alta capacidade, com alto potencial, né? Então, essa é uma face da pesquisa, né, que a gente fica muito feliz de ter o espaço aqui, por exemplo, como o da TV Câmara Bauru, para que a gente possa divulgar e mostrar, né, que a gente tem não só produzido conhecimento de fronteira, né, de nível internacional, mas também a gente está formando essa nova geração, não só de cientistas, Lidiane, mas de inovadores, né, de empreendedores na área
biomédica, biotecnológica, farmacêutica, e aí a gente vê realmente já, né, egressos do nosso laboratório, por exemplo, atuando no mercado de trabalho, atuando na pesquisa e desenvolvimento, né, atuando em empresas startups, em empresas mais consolidadas e vindo dessa parte de formação. Né? Então, isso mostra que a gente tem uma capilaridade, né, muito maior do que somente produzir o conhecimento e publicá-lo na forma de um artigo, né? Não, a gente quer que esse conhecimento não fique só no artigo, a gente quer que ele chegue na vida das pessoas. Mas mais do que isso, a gente também quer que a gente também vislumbra, né, e objetiva que a gente possa promover o crescimento do país através do desenvolvimento científico. Né? Então, isso é muito importante mesmo, e o apoio do financiamento público é fundamental para isso. Maravilha, excelente bate-papo aqui hoje no programa Espaço Aberto, recebendo como convidado em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o professor Dr. Eric José Ramo da Silva. Ele é do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, aqui pertinho, cidade vizinha de Bauru, e ele coordena a pesquisa inovadora voltada ao avanço da saúde reprodutiva e ao desenvolvimento de novas estratégias contraceptivas. Gentilmente compartilhou um pouquinho com a gente aqui sobre o funcionamento deste estudo. Professor, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Lidiane, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, desejo uma ótima tarde a todos e fico à disposição, né? Espero ter boas novidades no futuro próximo, né? Quem sabe para a gente retomar aqui e ter novas descobertas nessa área, né? Estamos de microfones abertos aqui para divulgar os trabalhos de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara Bauru e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!